e os seres celestiais, né? Existindo somente ele e os seres celestiais. Quando Deus tomou a decisão de criar a terra, então evidentemente ele começou desde o primeiro homem, que foi Adão, ele começou a estabelecer um código de comunicação. E esse código de comunicação que Deus começou a estabelecer com a humanidade foi através de alianças. Aliança, né, é aquilo que gera compromisso dos dois lados. É muito interessante a gente prestar atenção nessa forma de Deus tratar as coisas. Deus não trata as coisas, né, de maneira irresponsável. Deus não trata as coisas de maneira indiferente. Deus, tudo que Ele trata com compromisso. Ele trata com responsabilidade. Então, desde que Deus resolveu não mais ficar sozinho, né, não mais existir somente Ele, porque Deus sempre existiu, não é isso? Junto com os seres celestiais, mas Ele teve a intenção, Ele teve a ideia, como Deus, o ser supremo, onisciente, onipotente, onipresente, Ele teve a ideia de criar a terra, de fazer a criação, e depois de toda a criação, criar o homem, para que o homem pudesse estar governando todas as coisas. Desde que Deus teve essa ideia, Ele estabeleceu a aliança como código. Então, tudo que Deus vem tratando desde Adão, desde o primeiro homem, é através de aliança, né? E eu disse aqui na semana passada que para você fazer uma aliança, para você fazer um trato, para você assumir um compromisso, que aliança é isso. A aliança precisa de ética, a aliança precisa de caráter, a aliança precisa de responsabilidade, né? Homens de honra, mulheres também de honra, quando tratam as coisas, elas cumprem. Por quê? Porque isso é reflexo do caráter, da personalidade que a gente recebe da parte de Deus, não é isso? Então, por isso que Deus, Ele nos deu isso como exemplo, como modelo, para que a gente também, entre nós, quando nós tratarmos uns com os outros, né, não só entre você e uma pessoa e uma outra pessoa, mas você e Deus, quando você se casa, você faz uma aliança, você firma um compromisso, não é isso? Então, ou seja, por isso que a gente no casamento, a gente usa a aliança como símbolo, porque a aliança é isso, a aliança é um compromisso de responsabilidade. E quando você firma uma aliança com uma pessoa, ou com Deus, ou com uma pessoa, seja no casamento, ou seja numa sociedade, ou seja qualquer outro tipo de trato, qualquer outro tipo de acordo, qualquer outro tipo de combinado, eu falei na semana passada que isso gera direitos e deveres. Né? Nas alianças que eu estabeleço na minha vida, no meu casamento, na minha aliança com Deus, a minha aliança que eu tenho com vocês, como filhos espirituais, como igreja, a aliança que eu tenho com o meu pastor, o apóstolo Acélio Luiz, quando a gente faz uma aliança com alguém, né, com Deus e com qualquer outra pessoa, isso gera direitos e deveres em todas as alianças. Né? Quando eu me casei com a Iris, isso gerou direitos, né? Eu tenho alguns direitos nessa aliança, mas também me gerou deveres. Não é isso? E às vezes a gente esquece disso, que quando a gente faz uma aliança, quando a gente assume uma aliança, e a aliança é a forma como que Deus nos ensinou, como a gente deve estabelecer os nossos compromissos, os nossos relacionamentos, isso gera direitos e deveres, e muitas das vezes a gente só lembra dos nossos deveres, não é melhor, dos nossos direitos, né? A gente só lembra dos nossos direitos e esquece dos nossos deveres. Não é isso? Então Deus, desde que Ele criou a humanidade, Ele fez a primeira aliança com Adão, e Ele vem fazendo aliança. Toda vez que Ele quis fazer aliança com o ser humano, Ele escolheu um representante da raça humana para fazer essa aliança. Não é? A gente falou isso, começou falando isso no domingo passado, e eu usei esse texto aqui como base. Né? Você pode ler na sua Bíblia, esse texto está lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Seria bom você abrir na sua Bíblia, e aí você pode marcar na sua Bíblia para você ler em casa, conferir, né? Então, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 14. E aí, como às vezes as versões são um pouco diferentes, eu preparei essa tela, porque é muito importante que todos nós possamos ter, né, aí a mesma compreensão. Então, olha só o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de 11 a 14, diz assim o apóstolo: portanto, lembrai-vos de que vós, de outro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Amém? Então diga assim: eu faço parte da comunidade de Israel. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A Bíblia diz que os dois povos, né? O povo judeu e mais todos aqueles que depois, através de Jesus Cristo, né, aceitaram e reconheceram o plano da salvação, ingressaram e começaram a fazer parte da comunidade de Israel, o Israel de Deus. Por isso que eu falei aqui no início do culto, que as festas bíblicas é para todo o povo de Deus, é para essa comunidade de Israel, né, que hoje não se limita somente aos judeus. Geograficamente, quando você fala em Israel, você pensa lá no Oriente Médio, lá naquela porção geográfica que está delimitada como Israel. Mas espiritualmente, no mundo espiritual, quando a gente fala de Israel, são todos os judeus e mais todos aqueles que já aceitaram e confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Todos nós hoje, espiritualmente falando, nós fazemos parte da comunidade de Israel, fazemos parte, né, do Israel de Deus. E por que eu quero que você comece entendendo isso? Porque o versículo 12 diz assim: naquele tempo, diz assim, naquele tempo, diz assim, agora não. Naquele tempo que eu estava andando sem Cristo, que eu não tinha Jesus no meu coração, olha o que Paulo está falando: vocês estavam separados dessa comunidade de Israel. E como vocês estavam separados dessa comunidade de Israel, vocês eram estranhos à aliança. Ou seja, as alianças que Deus fez com a humanidade, elas são para aqueles que fazem parte do povo de Deus. O compromisso de Deus, a aliança que Deus estabeleceu, são para aqueles que desejam fazer parte do seu povo. Deus não obriga ninguém a nada, Deus não força ninguém a nada, Deus deixa a gente à vontade. Então aqueles que decidem fazer parte da comunidade de Israel, ou seja, recebendo Jesus Cristo, reconhecendo o plano de salvação e recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, começam a fazer parte da comunidade de Israel. Ou seja, voluntariamente, através usando do seu livre-arbítrio, tomam a decisão de aceitar a Jesus, fazer parte da comunidade de Israel e agora estão debaixo dessas alianças. Ou seja, agora, essas alianças que Deus fez com a humanidade, que a gente vai ver quais são essas alianças que Deus estabeleceu com a humanidade, agora fazem parte, ou seja, alcança todos aqueles que recebem a Jesus e que passam a fazer parte da comunidade de Israel quando recebem e quando aceitam o plano de salvação. Então eu quero repetir para você que para você fazer parte do Israel de Deus, para você fazer parte do povo de Deus, você não precisa de uma religião, você não precisa de uma carteirinha de membro da igreja, você não precisa fazer parte de uma seita, você precisa ter Jesus de Nazaré como seu Senhor e Salvador. Se você entendeu, aplauda. Se você entendeu, glorifique. Se você entendeu, não é religião. Jesus não é exclusividade de religião nenhuma. Jesus é a exclusividade daqueles que o recebem, que o confessam. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Então essa é a condição para fazer parte da comunidade de Israel e ser alcançado com as promessas que o Senhor nos fez. Amém? Eu agora gostaria que pulasse lá para a tela de número 5. Não, perdão, de número 4. Eu vou começar falando das alianças que Deus fez com a humanidade. A primeira aliança que Deus fez com a humanidade foi uma aliança de eternidade e vida. Vamos repetir? Então, qual foi a primeira aliança? Qual foi o primeiro compromisso que Deus estabeleceu com a humanidade? A aliança de eternidade e vida. Eu quero que você entenda que Deus fez você para que você seja uma pessoa eterna. O plano original de Deus é que você vivesse eternamente junto com Ele. Lá no livro de Gênesis fala para a gente que no final do dia, na virada do dia, o Senhor ia receber comunhão, ia receber adoração direta ali no jardim do Éden. Então Deus nos fez para que a gente tenha um relacionamento eterno com Ele. Nunca foi a intenção de Deus que o homem viesse a se separar dele. Nunca foi a intenção de Deus que o homem deixasse de ter vida. E quando eu falo de vida, eu estou falando da vida que Jesus prometeu em João 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então vida em abundância é você ser cheio de vida, é você ter alegria de viver. Pastor, uma pessoa que tem alegria de viver não tem problema? Uma pessoa que tem alegria de viver não tem dificuldade? Não. Uma pessoa que tem alegria de viver
consolo e o conforto bendito da pessoa de Jesus, que nos faz ser forte. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e a gente continua a nossa caminhada, porque a gente crê que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não é essa vida, né, que muita gente procura, através dos vícios, através da prostituição. Há muitas pessoas que fazem essa confusão, né? Estão buscando prazer para viver, buscando estímulo para viver, buscando vontade de viver, né? Nas drogas, nos vícios, na prostituição. Isso não traz, porque isso é passageiro, não é? Quem aqui já ficou alcoolizado, e eu já fiquei algumas vezes, né, antes de me tornar membro do corpo de Cristo, algumas vezes eu fiquei alcoolizado para que aquilo servisse de fuga para mim. Na realidade, eu queria fugir daquela realidade difícil, às vezes, que eu estava vivendo, daquele problema difícil que eu estava enfrentando. Então, o que eu fazia? Eu me alcoolizava, porque eu alcoolizado, eu ficava mais alegre, eu esquecia os problemas, eu esquecia as adversidades, e eu achava que naqueles momentos eu estava gozando de felicidade. Só que o meu azar era que o álcool não dura para sempre. O álcool tem uma hora que o efeito dele acaba, assim como acaba o efeito das drogas, assim como acaba o efeito da prostituição. E quando acaba o efeito, eu voltava a ser aquela pessoa sem vida, eu voltava a ser aquela pessoa infeliz. Eu vim conhecer vida e vida em abundância quando eu conheci Jesus, que eu passo por problemas difíceis, eu enfrento situações adversas e continuo contando com a poderosa mão de Deus para me guardar, para me abençoar e para me prosperar. Você pode aplaudir o Senhor? Essa descaracterização da vida, né? Essa descaracterização do que é que você viver a vida em abundância, isso aconteceu depois que o pecado foi introduzido no mundo. Mas a aliança que Deus fez com Adão foi uma aliança de eternidade e vida. Eu te fiz para que você seja eterno. Eu fiz o homem, né? Eu criei o homem para que o homem seja eterno e que enquanto ele viva, vai viver sempre, a eternidade é para sempre, né? Ele possa ter uma vida em abundância. E aí o que aconteceu? Entrou o pecado, Satanás induziu o homem ao erro, induziu o homem ao pecado. O homem, usando do seu livre-arbítrio, do seu direito de escolha, atendeu a Satanás, obedeceu a Satanás e desobedeceu a Deus, e com isso o homem, então, essa aliança foi quebrada. E é por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, derramou o seu sangue para que nós continuássemos gozando dessa eterna comunhão com Deus através de Jesus. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, essa aliança de eternidade ela se refaz na sua vida e você continua gozando desse privilégio de poder a qualquer momento, independente da circunstância, independente da situação, levantar os seus olhos, erguer as suas mãos, adorar, louvar, bendizer, glorificar e saber que em qualquer momento, nos montes ou nos vales, Jesus está contigo. Você pode aplaudir? Aleluia! Glória a Deus! Essa aliança de eternidade e vida, Deus fez com o primeiro homem, que chamava-se Adão. Então diga assim, aliança adâmica. A aliança adâmica é uma aliança que Deus fez com Adão, representando toda a raça humana, se comprometendo. Vocês vão ter eternidade e vocês vão ter vida em abundância, desde que vocês também cumpram a parte de vocês no acordo. Eu falei para vocês antes do sermão que toda aliança gera direitos e deveres. Nessa aliança que Deus fez com Adão, a gente chama de aliança adâmica, aliança de eternidade e vida. Deus disse: olha, eu entro com a eternidade, eu entro com a vida em abundância. E vocês entram com o quê? Em reconhecendo que eu sou o Senhor e Salvador, reconhecendo, né, que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e morreu por cada um de nós, e que hoje, através desse sacrifício vicário, nós temos comunhão restabelecida com o Senhor. Essa é a parte que eu entro. Quando eu entro nessa parte, eu reconheço que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, ressuscitou no terceiro dia, hoje está sentado à destra de Deus Pai, cuidando de mim, intercedendo por mim junto a Deus. Quando eu confesso que eu creio nisso, eu estou fazendo a minha parte nessa aliança. E ainda eu passo a ser coberto com essa aliança de eternidade e de vida. Você pode dizer graças a Deus? Vamos lá, a segunda aliança que Deus fez com a humanidade é a aliança de preservação e justiça. Você pode repetir? Aliança de preservação e justiça. Foi a aliança que Deus fez com Noé. Então a primeira aliança foi feita com Adão, a segunda aliança foi feita com Noé. Noé estava ali representando a raça humana. Veja bem, a aliança não foi feita só com Adão, a
aliança de eternidade e vida. A aliança de preservação e justiça não foi feita somente com Noé. Noé estava ali representando a raça humana. Eu falei no domingo passado que Deus, quando viu a terra totalmente corrompida, quando Deus viu a terra totalmente possuída pelos valores maus, né? Homens violentos, homens sanguinários, homens que não se respeitavam, homens que chegaram a um nível de desumanidade absurda, não muito diferente desses dias que nós estamos vivendo agora. A Bíblia diz que Deus, quando olhou e viu um ser humano totalmente degradado, a Bíblia diz que o Senhor falou assim: para que eu fiz o ser humano? Então Deus enviou um dilúvio, enviou um dilúvio, e aí o dilúvio fez com que todos perecessem. Mas a Bíblia diz que havia nessa época uma família. A Bíblia diz que havia um homem justo, um homem temente. Esse homem chamava-se o quê? Noé. E a vida de Noé e de toda a sua família foi preservada. Por quê? Porque eles eram homens que temiam, eram homens que obedeciam ao Senhor. Então toda a terra estava corrompida, toda a terra estava totalmente afundada, encharcada em valores maus, em valores malignos, em valores onde o ser humano não se respeitava mais, com muito ódio. Mas havia uma família, que mesmo num ambiente totalmente contaminado, essa família se preservou com a sua vida rendida ao Senhor, se preservou com a sua vida para glorificar o nome do Senhor. E aí Deus fez uma aliança com Noé. Noé, o mundo está corrompido, a raça humana se corrompeu, mas eu vou fazer uma aliança contigo. Você, quando eu olho para baixo, eu vejo somente você, Noé, íntegro, reto, procurando conservar os valores que eu tenho passado para o homem. Então eu vou fazer uma aliança de preservação. Você e a sua casa serão preservados. E aí você conhece a história. Deus mandou fazer uma arca, não é? A arca hoje representa a igreja. Deus mandou fazer uma arca, colocou dentro da arca a família de Noé e colocou dentro da arca um casal. Deus encaminhou para dentro da arca um casal de cada animal, para que toda a espécie daquilo que ele tinha criado fosse preservado. E a família de Adão foi preservada porque eles eram justos. Então por isso que essa aliança que foi feita com Noé, nós vamos ter uma aliança de preservação e justiça, porque Deus foi justo. Deus amava todos os homens, inclusive aqueles que pereceram. Deus amava todos os homens, inclusive aqueles que morreram na água do dilúvio. É que nem os dias de hoje, quando Deus vê o ser humano, Deus ama todos. Deus não ama só aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Deus não ama só os católicos. Deus não ama somente os evangélicos. Deus ama a todos, Mas existe um código de justiça estabelecido por Deus. Eu falei isso no domingo passado. Deus é amor, mas implícito no seu atributo de amor está a sua justiça. Então, se a pessoa não quer reconhecer o sacrifício, que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, se a pessoa não quer reconhecer o plano de salvação que Ele estabeleceu para que pudesse reconciliar a humanidade com Ele, Deus é justo, Ele respeita a decisão. Então, por isso que a aliança que Deus fez com Noé é uma aliança de preservação e justiça. Preservação porque a família de Noé precisava ser preservada, porque mesmo no meio de um mundo corrompido, eles permaneciam confessando o nome do Senhor, permaneciam servindo ao Senhor. E justiça, porque era justo que eles estavam ali, preservando suas vidas, conservando suas vidas para o Senhor. Então Deus foi e aplicou a sua justiça. Enquanto todos os outros decidiram não viver a sua vida dissolutamente, viver a sua vida sem observar os mandamentos que Deus tinha estabelecido, então Deus aplicou a sua justiça na pessoa bendita de Noé. Eu digo, e na semana passada eu falei que a igreja funciona como uma grande arca, não é? O que acontece? Eu cheguei a citar esse exemplo ontem, eu gostaria de repetir para você refletir nisso. Você acha que foi fácil para Noé conviver dentro de uma arca com um monte de bicho, fazendo número 1 e número 2? Não foi. Você imagina dentro da arca, ou vocês acham que os bichos ficaram trancados dentro da arca sem fazer o número 1 e o número 2? Não, fazia o número 1, o número 2. Vocês imaginam o que é você ficar trancado de uma arca? Chegou uma hora que começou a dar mau cheiro. Com certeza isso aconteceu. Chegou uma hora que começou a dar mau cheiro. Chegou uma hora que a convivência da família, você imagina todo mundo trancado numa arca, não é isso? Choveu 40 dias e 40 noites. Depois que choveu 40 dias e 40 noites, eles não saíram da arca imediatamente. A Bíblia diz que eles tiveram que esperar a água baixar para que depois pudessem sair da arca. Então, quanto tempo? Foram muito tempo que eles ficaram presos, trancados dentro da arca. Então, ficar dentro da arca não foi fácil para Noé. Ficar dentro da arca não foi bom para Noé e para sua família. Eles ali dentro da arca estavam passando por momentos difíceis ali dentro.
suportando situações difíceis. Agora eu pergunto para vocês, onde estava melhor? Dentro da arca ou fora da arca? Dentro da arca, pelo menos estavam com a vida preservada. Dentro da arca, pelo menos estavam com a vida deles conservada. Agora, se eles resolvessem sair de dentro da arca, não, aqui está um fedor muito grande, eu estou me aborrecendo com o meu cunhado, eu estou me aborrecendo com minha mãe, eu estou me aborrecendo com meu pai, eu estou me aborrecendo com o meu irmão, eu estou meio chateado, não quero mais ficar dentro da arca, vou pular para o lado de fora. O que ia acontecer com eles? Eles iam morrer afogados, porque tudo estava coberto e cheio de água. E domingo passado eu chamei essa atenção, quero chamar hoje de novo, não é? A igreja é igualzinha à arca, não é? Ficar dentro da igreja, gente, às vezes não é fácil não. Você tem que renunciar ao mundo, você tem que renunciar, né, muitas das vezes os prazeres que às vezes o mundo oferece, que você, a tua carne gosta, e você tem que renunciar. Você, às vezes tem que estar dentro da igreja aturando o irmãozinho, que não é fácil, porque tem gente que pensa que igreja todo mundo tem asa, todo mundo vira anjo. Não é assim, não é? Dentro da igreja as pessoas têm suas limitações, dentro da igreja as pessoas também têm suas dificuldades, não é isso? Então, ou seja, tem muita gente que diz, eu saí da igreja magoado, eu saí da igreja ferido, aí sai da igreja e vai para o mundo. O que acontece lá fora? Perdição. Lá fora está muito pior do que aqui dentro. Então aqui a gente procura se suportar, aqui a gente procura suportar, um suporta o cheiro do outro, mas pelo menos aqui dentro, todos nós estamos o quê? Salvos. Dentro da arca, todos estavam salvos. Se eles saíssem da arca, eles morriam. E é isso que as pessoas precisam entender. Ficar dentro da igreja, uma vida inteira dentro da igreja, quantas vezes a gente se aborrece, quantas vezes a gente se chateia, quantas vezes a gente se magoa, né? Às vezes, eu saí da igreja porque me magoei com o pastor, eu saí da igreja porque me magoei com a filha do pastor, eu saí da igreja porque o irmãozinho não me cumprimentou, eu saí da igreja. Tem gente que, sabe, fica tão magoado com tudo, com todos, acaba saindo da igreja. Agora, sai da igreja e às vezes é para o mundo. E lá fora o que acontece? O que tem lá fora é destruição, o que tem lá fora é morte. Então eu prefiro ficar dentro da arca, com todo o mau cheiro, com toda, às vezes alguns incômodos que acontecem, mas dentro da arca tem segurança, dentro da arca tem vida. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos agora para outra aliança. Eu falei da aliança feita com Adão, da aliança feita com Noé, agora da aliança feita com Abraão. A aliança feita com Abraão, que o Abraão foi o representante da raça humana, era uma aliança de quê? Fé e de provisão. O que foi estabelecido? Qual foi o compromisso estabelecido, né, na aliança que Deus fez com Abraão? A aliança de fé e de provisão. Quando você fala de fé, é impossível você não citar Abraão. Porque você imagina nos dias de hoje, você recebendo uma recomendação que Abraão recebeu: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Que terra é essa? Agora não. Mas onde fica essa terra? Agora não. A única coisa que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Deus não revelou para Abraão onde seria essa terra. Então, ou seja, Abraão teve uma atitude de fé. Ele saiu sem questionar, ele saiu sem saber para onde ia, mas ele saiu debaixo de obediência. O Senhor mandou eu sair, eu vou sair, não é? O Senhor não disse para onde eu vou, mas eu sei que seja lá para onde eu for, se é o Senhor que está me guiando, se é o Senhor que está me dirigindo, o lugar que eu vou encontrar é lugar de bênção, é lugar que vai abençoar a minha vida, é lugar de prosperidade. Então, com isso o que aconteceu? Deus estabeleceu essa aliança. Não é? Aliança de fé e aliança de provisão. E é isso que o Senhor nessa noite também está nos alcançando. Deus faz uma aliança conosco de fé e de provisão. Só que para essa aliança alcançar a minha vida, só que para essa aliança alcançar a sua vida, uma aliança de fé e provisão, nós temos que procurar nos aproximar o máximo que nós pudermos da fé que teve em Abraão. Abraão o tempo todo demonstrou fé. Deus chegou para ele: eu vou fazer de ti uma grande nação. Aí depois, ele já com 100 anos de idade, é a Bíblia que diz isso, ele com 100 anos de idade, a mulher dele com 90 anos de idade, a Bíblia diz que a mulher dele era estéril, né? já não tinha mais o costume das mulheres, ou seja, já não menstruava mais. Uma mulher com 90 anos, venceu a esterilidade, venceu a idade, venceu já toda a parte orgânica, né, do organismo da mulher. Tudo isso, né, a promessa de Deus foi que fez com que tudo isso fosse vencido para que Sara pudesse ser mãe.
E Sara, aos 90 anos, ela gera o filho que é chamado filho da promessa, o filho chamado Isaac. Amém? Então Abraão já com 100 anos, Sara com 90 anos, aí nasce esse filho. Imagina a dificuldade que foi para ter esse filho. Abraão já com 100 anos, Sara com 90 anos, né? Agora já com uma certa idade, criando um filho com todo amor, com todo carinho, porque Deus tinha dito, né, do ventre de vocês, do relacionamento de vocês, vai sair uma grande nação. Aí agora Deus vai e pede a Abraão seu filho. Você imagina a cabeça de Abraão como é que deve ter ficado? Não entendo mais nada. Deus falou que de mim ia fazer uma grande nação. Aí ele vai, Deus opera um milagre, opera uma maravilha. Eu com 100 anos de idade sou pai, minha mulher com 90 anos de idade é mãe. Aí depois que nasce nosso filho, Deus pede que eu possa sacrificar esse meu filho. Como é que é isso? E aí a gente sabe, quando Deus fala com Abraão, Abraão não hesitou. Porque Abraão, ele tinha o quê? Deus tinha uma aliança de provisão comigo. Quando você começar a acreditar que existe uma aliança de provisão de Deus contigo, você não vai temer mais desafios. Você não vai viver mais cheio de medo. Você não vai viver mais. A sua vida muda quando você consegue entender. Existe uma aliança de provisão. Deus não prometeu que eu vou ficar rico. Deus não prometeu que eu vou ser milionário. Deus não prometeu que eu vou ser, sabe, uma pessoa bem sucedida financeiramente. Mas Deus me prometeu provisão. Sabe o que é provisão? Eu não vou ter falta. Isso é provisão. Provisão não é você ter muito. Provisão é você não ter falta. Provisão não é você ser milionário, você ser rico. Provisão é você não ter falta. Eu não tenho um jatinho, mas eu não preciso de jatinho. Eu não tenho um navio, eu não tenho um iate, mas eu não preciso disso. Agora, tudo que eu preciso para viver, Deus tem provido para a minha vida. Porque sobre a minha vida tem uma aliança de provisão. Você pode aplaudir, exaltar e glorificar o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Às vezes você não, eu só vou ser bem sucedido quando eu tiver tudo que eu quero na minha vida financeira. Não. Se você não tem falta, você já é uma pessoa bem sucedida. Se Deus tem provido tudo que você precisa para você tocar a sua vida, você já é uma pessoa bem sucedida. Isso é o compromisso de Deus. Esse é o compromisso de Deus. O compromisso de Deus é um compromisso com provisão. E Abraão sabia disso. Esse Deus mandou eu sair da minha terra, do meio da minha parentela, para um lugar que Ele ainda ia me mostrar. Eu obedeci e Ele tem me honrado até o dia de hoje. Então, se Ele pediu para eu dar o meu filho, eu vou dar o meu filho e Ele vai prover. Então, vocês imaginem ali Abraão levando o filho dele, Isaac, subindo o monte para fazer o sacrifício do filho dele. E aí ele vai, ele sobe. Mas eu tenho para mim, queridos, isso aí sou eu, isso é uma revelação que eu tenho no meu espírito, né? Que Abraão o tempo todo acreditava na provisão. O tempo todo ele acreditava na provisão, porque ele sabia que ia acontecer alguma coisa e que Deus ia prover um meio para que ele não precisasse sacrificar aquele único filho que Deus mesmo tinha dado a ele, que ele tanto amava. Então, aí quando ele chega lá, na hora que ele prepara tudo, ele arruma tudo para fazer o sacrifício de Isaac. E aí quando o filho dele perguntou assim para ele, antes o filho dele subindo, já tinha algum entendimento. Quando Isaac estava subindo com Abraão um monte para ser sacrificado, ele falou assim: pai, nós estamos subindo para fazer um sacrifício para Deus. Nós temos a lenha, nós temos aqui o cutelo. Agora, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Quem sabe o que Deus respondeu? Deus. Vamos falar mais alto? Deus. Eu vou perguntar e vocês respondem: onde está o cordeiro? Vamos aplaudir e glorificar ao Senhor. Deus. Meu filho, aqui está a lenha, está o cutelo, você falou, está tudo certinho. Quando o menino perguntou, e o cordeiro? Deus proverá. Então, isso é o que eu tenho no meu espírito. O tempo todo Abraão sabia: Deus vai prover o que é preciso para o sacrifício. E quando chegou lá em cima, ele foi até o último instante. Deus permitiu que Abraão fosse até ao último instante. Muitas das vezes Deus continua fazendo isso comigo e contigo. Deus deixa você ir até o último instante. Deus deixa você gastar o último recurso, para que depois Ele possa manifestar a graça e o poder dele. E aí quando chega ali naquele momento, né, Abraão preparou tudo, o menino sem entender nada. Quando foi na hora que ele pegou o cutelo e chegou a passar, ele escute com vocês, Deus permitiu que Abraão fosse até o último instante.
instante. Quando Abraão passa a mão no cutelo, queria sacrificar o filho, Deus brada: Abraão, não é preciso. E aí quando Abraão olha, tem um cordeiro ali prontinho para ser imolado e para ser sacrificado no lugar de Isaac. Esse é o Deus da provisão. É o Deus que às vezes deixa você ir nos seus limites. É o Deus que permite que você vá lá nos seus limites. Mas quando chega o momento certo, Ele entra com a provisão. E é isso que eu quero que você entenda. Você que já aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, Deus tem essa aliança com a gente. Você que faz parte da comunidade de Israel pelo sangue de Jesus, Deus tem essa aliança com a gente. Você não vai ter falta. Você não vai ter falta. Porque o Deus da aliança está comprometido conosco. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: só que provisão é alimentada por fé. A certeza da provisão vem com a fé. Por isso você precisa nutrir a sua fé, alimentar a sua fé, para você ter a certeza. Existe uma aliança que Deus fez comigo. Eu faço parte da comunidade de Israel, através do sangue de Jesus. E existe uma aliança que Deus fez comigo de provisão. Eu não vou ter falta. Declare isso todos os dias. Quando os jornais anunciarem: o mundo está em crise econômica, né? Vai faltar isso, vai faltar aquilo. Eu estou em Cristo. Eu faço parte da comunidade de Israel pelo sangue de Jesus. E existe uma aliança de provisão para todos que estão, que fazem parte dessa comunidade. A próxima aliança que Deus fez foi uma aliança que foi feita com Moisés. Com quem? Chamada de aliança mosaica. Essa aliança que Deus fez com Moisés estava ali nos representando também, representando a raça humana, assim como Adão, assim como Noé, assim como Abraão. Agora Deus faz com Moisés. Deus escolhe Moisés para representar a raça humana. Ele faz uma aliança de livramento e conquista. Você pode repetir? Aliança de livramento e conquista. Veja bem que Moisés ele teve 120 anos, dividido em 3 partes iguaizinhas. Moisés viveu 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos, aprendendo os costumes de Faraó, aprendendo os costumes do Egito, convivendo ali dentro do palácio de Faraó. Depois ele vai ficar 40 anos no deserto. Ele foge, ele matou um egípcio, viram ele matando um egípcio, ele teve que fugir. E aí ele vai ficar 40 anos no deserto, para o Senhor poder preparar ele, para o Senhor poder treinar ele, porque ele tinha uma grande missão, ele tinha uma grande responsabilidade. E eu quero que você pudesse entender que deserto é lugar de preparo, deserto é lugar de treinamento. Às vezes a gente não quer passar pelos desertos da vida. Às vezes a gente começa a achar que no momento do deserto, que representa os momentos de adversidade, os momentos em que às vezes a situação fica difícil para a gente, você começa a achar que Deus não está mais perto de você, que Deus não está mais controlando a sua vida. E eu quero dizer que inclusive nos momentos de deserto, Deus está controlando a sua vida. Deus está preparando você para um outro tempo que vai ser estabelecido na sua vida. Assim foi na vida de Moisés, 40 anos no deserto, escondido no deserto. Deus preparou ele para que depois ele pudesse, cheio de autoridade, voltar ao Egito e chegar ao céu. Deixa o povo de Deus caminhar, deixa o povo de Deus sair. Eu vim aqui como representante de Deus, eu vim aqui como voz profética, como boca de Deus, dizer o seguinte: Faraó, Deus quer que você liberte esse povo que está há 430 anos te servindo. 430 anos que o povo de Deus estava servindo como escravo lá no Egito. E aí Moisés, como representante de Deus, eu vim aqui como representante do Deus Todo-Poderoso. Mas antes de ter essa autoridade, antes de Deus dar ele essa unção,